Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Nós vamos continuar. Estamos continuando, não é? Na verdade, o nosso estudo no Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 15. Estamos já caminhando para o final do capítulo. Vamos considerar hoje, estudar juntos, o capítulo 15, versículos 29 a 31. Um pequeno trecho, mas importante para a compreensão do que Jesus estava fazendo naquele momento, segundo o relato, segundo o registro do evangelista Mateus. Leia então, acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 15, a partir do verso 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Mateus, de uma maneira muito estratégica, registra, na verdade, a estratégia de Jesus. Jesus queria ensinar aos seus discípulos que, na verdade, a sua mensagem, a sua vinda, a salvação que ele proveria não seria apenas para Israel. Na verdade, como nós sabemos lá, segundo o relato de João, logo no capítulo 1, os de Israel acabaram rejeitando Jesus como um todo. Alguns poucos de Israel creram em Jesus. Na verdade, os gentios, aqueles de fora de Israel, as outras pessoas, é que receberiam de bom grado a mensagem, é que creriam em Jesus de todo o seu coração. E Mateus registra esse movimento de Jesus saindo da presença dos líderes fariseus, como nós vimos no comecinho desse capítulo 15, saindo talvez da terra. É o que nós vemos aqui aparente. Jesus caminhou para o lado da Galileia, né? E para o lado da Galileia que estava perto ou na fronteira, onde havia outros povos, pessoas que não eram judeus, né? Faz-nos lembrar aquilo que está registrado lá em Isaías 40. O povo que andava em trevas, a Galileia dos gentios, os outros povos que não os judeus, que também ouviriam falar de Deus e que aqui também vão poder crer em Jesus. Jesus, de forma proposital, deixa os judeus, para quem ele primariamente veio, para ministrar também àqueles que não eram judeus e demonstrar a sua misericórdia, como nós veremos mais adiante quando estudarmos o fechamento desse capítulo. Aqui nós vemos que Jesus vai então para um lugar junto do mar da Galileia, sobe num pequeno monte, se assenta ali. Nós já vimos que essa era a posição que Jesus adotava quando ele queria ensinar ao povo. Nós veremos que Jesus passa ali pelo menos 3 dias, não é? O registro aqui é bem pequeno, são 3 versículos, mas pelo contexto que nós vemos no final do capítulo 15, nós entendemos que Jesus já ficou por ali pelo menos 3 dias, ou talvez um pouco mais, ensinando e curando, como o texto nos diz aqui. Ele se assentou. As multidões vieram a ele, como nos diz o verso 30, trazendo consigo todo tipo de doentes, coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E olha o que diz o texto de forma interessante. E os deixaram, os largaram junto aos pés de Jesus, como se quisessem realmente clamar pela misericórdia de Jesus. Talvez muitos deles prostrados diante de Jesus. Meus queridos ouvintes, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte,
certamente não há ninguém que se prostra ao pé de Jesus que ele não possa ouvir, que ele não possa atender, que ele não possa olhar com os olhos de misericórdia e fazer aquilo que só ele pode fazer. Não pense você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que está acompanhando esse estudo, que você não pode se achegar aos pés de Jesus e não vai ser por ele reconhecido, não vai ser por ele aceito. E essa multidão veio até ele e colocaram esses doentes a seus pés para que Jesus pudesse fazer algo por eles. E o texto diz o que ele fez: ele os curou. Jesus, cheio de compaixão, certamente com o poder de Deus, para fazer com que também aquele povo ali pudesse ouvi-lo e pudesse crer nos seus ensinamentos, ele então curou. Entenda você, meu querido ouvinte, que novamente está aqui aquele propósito geral dos milagres de Jesus. Jesus estava ensinando esse povo, Jesus estava também mostrando a esse povo que ele era o Filho de Deus, e esses milagres apontavam justamente para isso. E nós veremos exatamente isso reconhecido na reação dessa multidão. O verso 31 diz assim: de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. O povo ficava maravilhado. Olha, vejam esse homem, vejam o que ele ensina, vejam o seu poder. Eles estavam maravilhados daquilo que estava acontecendo. Certamente, e eu creio que os discípulos, embora isso não esteja registrado, isso está aparente aqui nesse trecho e no último trecho de Mateus que nós vamos contemplar no nosso próximo estudo. Certamente os discípulos de Jesus estavam também pasmos diante do fato de que Jesus estava levando a mensagem do Evangelho e estava levando o seu poder de cura também para os gentios, ou seja, também para aqueles que não eram judeus. O fato é que todos estavam maravilhados. E qual foi a reação daquele povo? Veja, meu querido ouvinte, veja, minha querida ouvinte, o grande contraste em linha com aquela grande ironia que a gente falou lá desde o iniciozinho do nosso estudo, lá no capítulo 2 de Mateus, daquele povo que conhecia a palavra de Deus e que não estava reconhecendo Jesus. A grande ironia. E agora desse povo, os gentios, que não sabiam quem era Deus, estavam agora vendo diante de si, dos seus olhos, o poder de Deus por meio dos milagres de Jesus. E vejam a reação desse povo. Vejam o final do verso 31. E glorificavam ao Deus de Israel. Ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como certamente entristecia o coração de Jesus ver que os seus compatriotas, os líderes da religião judaica, estavam sempre criando caso com ele e estavam cada vez mais distantes daquilo que Deus estava realizando por meio do próprio Jesus. Mas aqui certamente o coração de Jesus estava alegre, porque esse povo, que sequer era um povo não judeu, estavam aqui reconhecendo e estavam glorificando o Deus de Israel. Esse era o propósito de Jesus. Esse era o propósito dos seus milagres, a autenticação dos seus milagres. E Jesus estava aqui levando a mensagem e mostrando o seu poder a esse povo, de tal forma que eles estavam glorificando a Deus. Ou seja, pelo menos, ainda que não entendessem completamente quem Jesus era, pelo menos eles estavam dando crédito a Deus, coisa que sequer os judeus estavam fazendo. Isso é algo impressionante. E Jesus ainda vai continuar a demonstrar a sua misericórdia, demonstrada aqui para o povo não judeu, para que seus discípulos pudessem entender o escopo, o alcance da mensagem, o alcance da misericórdia de Deus, que era para todo mundo.
Nós vamos perceber isso na próxima ação de Jesus, o próximo milagre que é descrito aqui no final do capítulo 15. Nós veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.